Existem 3 tipos de parafusadeiras diferentes, destinadas a 3 tipos de trabalhos diferentes, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar as 3 e explicar como escolher a melhor para você. Então, antes de começar, eu queria deixar claro que isso aqui não é um vídeo sobre parafusadeira fraco, médio e forte, nem básico, intermediário e avançado. Isso aqui é um vídeo mostrando os tipos de parafusadeira e cada parafusadeira tem o seu público-alvo e tem o seu fim específico. Então, por exemplo, essa parafusadeira daqui da Makita, embora ela seja a mais fraca, a mais simples das que eu vou mostrar, mas eu considero ela uma top na categoria dela. Com as concorrentes dela, ela é a melhor que tem. Da mesma forma, essa Deco aqui é a mais forte que tem nesse comparativo, mas ela não é tão boa em relação à concorrência. Então que fique claro isso. Isso aqui é um vídeo sobre tipos, não é um vídeo sobre níveis, beleza? E outra coisa, essa parafusadeira aqui da Makita e essa da Bosch não são minhas. Elas foram emprestadas pela Laura e pelo Ícaro, pessoal lá da Engenharia Mecatrônica, então muito obrigado aos dois, sem vocês esse vídeo não seria possível. Então vamos lá, eu vou colocar essas duas aqui de lado, que eu vou começar pela Makitinha. Isso aqui é uma parafusadeira do tipo porta-bits. Como assim porta-bits? Você percebe que ela não tem um mandril aqui na extremidade. Ela tem um soquete para você colocar bits nela. É um compartimento de bits. O que é um bit para você que não sabe? Um bit é isso aqui, ó. É uma ponta que você vai colocar na parafusadeira. E aí nesse caso aqui, ela tem um ímã aqui nesse encaixe, que quando você põe o bit, ele agarra e fica preso. E pelo fato da parafusadeira não ter um mandril, obviamente você não consegue colocar uma broca nela, então você não consegue fazer furações com ela. Mas qual é a principal vantagem dessa máquina aqui, que é a porta-bits? Primeiro que o porta-bit é muito fácil, né? É só você tirar e colocar, não precisa ficar colocando força para fechar o mandril, como é o caso dessas aqui que eu vou mostrar já já. E também que as parafusadeiras dessa categoria daqui, elas são muito pequenas e muito leves, então isso facilita o transporte. E também elas têm, a grande maioria, essa junta daqui, ó, que você consegue trabalhar dessas duas formas. Essa forma, que parece mais uma chave de fenda mesmo, ou então nesse formato tipo pistola. Então eu posso dizer para você que essa é uma ferramenta muito flexível, sabe? É uma ferramenta que ela se adapta muito às suas necessidades, ela cabe em qualquer lugar, se você está em alguma coisa apertada tal, essa ferramenta daqui é a solução. Mas claro que ela tem os contras, que eu vou te explicar quando eu mostrar essas outras máquinas aqui, beleza? Então basicamente, parafusadeira porta-bits não pega a broca, é só bit, é só para parafusar, mas elas são pequenas, leves e fazem esse movimento daqui, beleza? Vou deixar ela aqui no canto e vamos agora com a segunda, que é essa Bosch daqui. E qual é a diferença principal entre essa parafusadeira e essa que você nota assim que pega? Ela tem um mandril, ó, um mandril adaptável, e aí pelo fato de você ter um mandril, você consegue colocar nela uma broca, e aí você consegue fazer furações também com essa parafusadeira daqui. Você consegue, obviamente, colocar os bits, encaixa o porta-bit nela, e aí ela pega o bit da mesma forma que a parafusadeira menor, mas o fato de você conseguir colocar uma broca para fazer furo abre uma série de possibilidades que podem ser feitas com essa parafusadeira daqui. Por exemplo, eu estou aqui com uma madeira, que essa vai ser nossa madeira de sacrifício, beleza? E aí digamos que eu queira colocar um parafuso aqui na lateral dessa madeira. Como é que eu faria com essa máquina daqui? Vamos lá. Como eu não consigo furar com essa máquina, eu tenho que colocar o parafuso direto. Tá aí.
ela aguentou, mas olha o que aconteceu com a madeira. Ela abriu a fibra da madeira. Por quê? Como aqui dentro tem um miolo da madeira, né? E eu estou colocando um corpo a mais, esse miolo da madeira vai ter que ir para algum lugar. Então ele abre a madeira quando você não faz um furo antes de pôr o parafuso na lateral. Mas aí se eu fizer um furo para colocar o parafuso, o que é que acontece? Vamos ver. O mesmo parafuso, ó. Olha a diferença. Ele não abriu a madeira. Então, fica essa dica para você. Sempre que você for colocar um parafuso na lateral da madeira, principalmente se for uma madeira mais mole, como esse MDF daqui, você tem que fazer um furo antes para ele não abrir as fibras da madeira. E quando você tem uma parafusadeira de mandril, você consegue colocar a broca e fazer esse pré-furo, diferente da parafusadeira sem mandril. Então eu posso dizer que essa é a principal vantagem. Até porque esse furo que você vai conseguir fazer com essa parafusadeira daqui não são furos grandes nem materiais mais duros, porque esse mandril daqui é um mandril de 1/4 de polegada. Então ele só pega brocas de até 6 milímetros. Qualquer coisa acima de 6 milímetros não vai encaixar aqui. Então você não consegue colocar uma broca maior do que essa para fazer um furo maior com um parafuso maior, e nem consegue nessa parafusadeira daqui furar parede, teto, concreto, nem nada do tipo. Eu vou te explicar agora por quê. A terceira parafusadeira que nós temos é essa daqui. Essa daqui é uma parafusadeira de mandril com impacto. O que é um impacto? Bom, no furo da madeira que eu te mostrei agora, você viu que eu coloquei uma broca que ela foi comendo a madeira por dentro, né? Ela foi raspando a madeira e foi tirando a serragem por essas ranhuras aqui. É assim que funciona uma broca normal. Ela vai raspando, vai tirando camadas do material e esse material vai saindo. Quando você vai trabalhar com construção civil, seja com alvenaria, concreto, seja lá o que for, a forma de fazer um furo é diferente. E por isso a furadeira que você vai usar também precisa ser diferente. A furadeira de impacto, ela além do movimento de giro, ela tem um movimento de vai e vem. Esse mandril, ele fica se movimentando aqui nessa direção também. E ele se movimenta muito rápido, ele fica praticamente vibrando aqui nessa direção. E essa movimentação vai batendo na parede, ele vai dando pancadas na parede, vai dando impactos na parede. Por isso que o nome é parafusadeira de impacto. E são esses impactos que ele dá na parede que vão quebrar a parede e ele vai tirando o quebrado pelas ranhuras da broca. Ou seja, ele não vai raspando a parede como acontece na madeira. Ele quebra e tira o que ele quebrou. E aí essa parafusadeira daqui, como ela não tem impacto, então ela não faz esse movimento de vai e vem. Logo ela não consegue quebrar a parede, então ela não consegue fazer o furo na parede. E aí como é que eu vou saber se a minha furadeira tem impacto ou não tem? Tá vendo que aqui em cima tem tipo um martelo? Essa é a função martelete, que é a função de impacto da furadeira. E quando essa função está ativada, é que o mandril dela vai fazer esse movimento de vai e vem para quebrar a parede. Eu posso até mostrar a você, sabe como? Vou deixar aqui na função furar, beleza? Que ele não vai fazer esse movimento. Vou fazer uma força aqui e preste atenção no som que vai fazer a furadeira quando eu ligar ela. Vou deixar aqui bem pertinho do microfone. Aí, normal, né? Agora eu vou mudar aqui para o martelete. E olha o som que ela vai fazer.
Percebeu a diferença? Que ele fica dando umas pancadinhas? Pois é. Tanto que a broca para furar a parede também é diferente. Eu vou pegar as duas aqui para comparar. Olha só. Isso aqui é uma broca de aço e isso aqui é uma broca de concreto, alvenaria, enfim. A broca de aço, você percebe que ela é uma broca simples. Ela termina aqui, não tem nada, só uma pontinha. E ela vai raspando o material e vai tirando aqui por essa ranhura. É uma broca que não tem nada de especial. Mas a broca para construção, ela tem essa ponta aqui em V, ó. Tá vendo que é diferente? E essa ponta em V é de um material diferente do material restante da broca, que se chama vidia. Essa vidia, ela é muito mais dura do que o aço. E a ponta da broca é de vidia porque é a ponta que vai bater na parede e que vai quebrar a parede. Então, se fosse de aço, o aço ia ser muito mole, ele podia perder dependendo da parede que ele fosse quebrar. Mas a vidia consegue, ela bate, ela vai quebrando a parede e com isso ela vai tirando o material e você consegue fazer o furo. Ou seja, para fazer um furo na parede, você precisa ter a furadeira com impacto e precisa ter a broca para impacto. Se você for com a broca dessa aqui, vai ser mais difícil porque a broca ela é mais mole. E se você for com a furadeira dessa aqui, também vai ser muito mais difícil porque a furadeira não tem impacto, então ela não vai conseguir quebrar a parede. Eu já vi vídeos de pessoas furando parede com essa bichinha daqui, com exatamente essa furadeira. E existe a possibilidade, se a sua parede for de um material mais mole também. Parede com tijolo de bloco ou tijolo baiano, dependendo de onde vai pegar no tijolo, você ainda consegue, a furadeira vai sofrer, mas você consegue fazer o furo sim. Mas obviamente que não é o ideal. O ideal é você ter uma furadeira que tenha um martelete, que tenha força para isso. Essas funções que eu mostrei aqui são funções específicas dessas 3 máquinas aqui. Mas tem algumas características gerais que é importante que você saiba para quando você for comprar sua parafusadeira, você não pegar uma parafusadeira que não tem um recurso ou outro. Que são, por exemplo, LED de trabalho. Essas 3 máquinas aqui que eu mostrei tem um LEDzinho que acende para você poder trabalhar em ambientes que estão mais escuros. A Bosch e a Deco, elas têm um LED que acende quando você aperta o gatilho, ele acende sozinho. E a Makita aqui tem um botão que você pressiona e o LED ele fica aceso o tempo todo enquanto o botão está pressionado. Nesse caso das 3 máquinas, quem leva melhor é a Bosch. Por quê? Tá vendo que o LED é na base? Então, o LED na base evita um problema que eu vou te mostrar agora, olha só. Digamos que eu vou fazer um furo nessa tábua daqui e eu preciso que o furo seja iluminado por esse LED. Quando eu colocar aqui e eu pressionar, perceba que o LED ele não ilumina a área do furo, ele ilumina por baixo. Porque como ele está embaixo, a luz vai vir por aqui. A luz ela não vai chegar aqui exatamente onde está a ponta da broca. Então você tem uma iluminação mais dispersa. Já na Bosch, não. Como a luz está na base, ela consegue iluminar muito bem exatamente o que estiver furando ou parafusando. A Makita é a mesma coisa. O LED fica aqui embaixo, bem no cantinho do mandril. Então quando você vai fazer alguma coisa nela, ele não ilumina exatamente o ponto. Ilumina melhor do que a Deco, mas também leva a pior quando comparado a essa Bosch aqui. Então quando você for escolher a sua, se você tiver um modelo com LED na base, opte por ele que é melhor. Outra coisa, o tamanho. Você percebe que a Makita é menor que a Bosch e a Bosch é menor que a Deco. E vocês não estão percebendo aí, mas elas também têm uma diferença de peso bem considerável. Essa Makita daqui é bem levinha, eu posso dizer, e essa Deco daqui é bem pesadona. Não sei valores exatos, vou deixar aqui para vocês verem. Mas obviamente quando uma máquina é mais leve, é mais fácil de você trabalhar com ela, né? É mais fácil de você manusear do que quando a máquina é mais pesada. Então com uma máquina dessa daqui, você vai conseguir trabalhar com o que quiser bem tranquilo. E com essa daqui, se você for uma pessoa que tem um porte físico mais fraco,
pode ser que você sofra um pouco para fazer o que você tiver que fazer. Outra coisa que nesse caso aqui só tem na Deco, mas que no geral tem nas parafusadeiras de médio porte também, que é isso aqui, ó. Controle de velocidade. Tanto a Deco quanto a Bosch, elas têm controle de velocidade no gatilho. Se eu apertar pouquinho, ele gira pouco, ó. E se eu for até o final, ele vai na velocidade máxima. Beleza? Mas a Deco, em específico aqui, ela tem essa chave, que é tipo uma marcha. Quando ele está na primeira marcha, ele fica mais lento. E quando ele está na segunda marcha, ele vai na velocidade máxima. E esse controle de velocidade daqui não é exclusivo desse tipo de parafusadeira maior. As parafusadeiras médias normalmente também tem. Essa daqui em específico não tem, mas normalmente você vai ter sim essa marcha em cima da parafusadeira. Só essas menores realmente que dificilmente você vai encontrar esse tipo de controle aqui. E outra coisa que só a Deco tem dessas três aqui, mas que normalmente todas elas têm, é isso daqui, ó, o controle de torque. Tá vendo que aqui você tem vários números, ó, vai de 1 a 15. Isso aqui é o controle da força que o mandril vai aplicar. Mas para que isso é útil? Vamos lá, vamos com o exemplo. Estou aqui com a minha madeira de sacrifício e com dois tipos de parafuso para mostrar a você. Esse parafuso é o parafuso de cabeça chata e esse daqui é o parafuso de cabeça panela. Qual é a diferença entre eles? O de cabeça chata, a cabeça dele é tipo um V, né? E o de cabeça panela, ele tem uma chapa embaixo da cabeça do parafuso. Quando você põe o parafuso de cabeça panela na madeira, ele não consegue atravessar a madeira, porque quando chega aqui, ele bate, certo? A cabeça dele bate na madeira. Deixa eu te mostrar como é. Olha aí. Bateu aqui, daqui não vai mais. Se eu botar força aqui, ele não vai de jeito nenhum. Porém, esse parafuso daqui de cabeça chata, ele já é feito para a cabeça dele entrar na madeira e ela ficar rente com a madeira, diferente daqui, ó. Aqui tem um calombo. Mas esse parafuso daqui é feito para ficar desse jeito, ó. Olha, tá vendo que ele entrou na madeira? É mais ou menos dessa forma aqui que ele deve ficar. Ele serve para ficar rente com a madeira, beleza? Mas aí, o que é que acontece se você der uma bobeira na hora de colocar esse parafuso e você for além do ponto com ele? Vamos lá. Bom, aparentemente aqui tá tudo normal, né? Mas como eu não tinha o controle do que eu estava parafusando, eu acabei indo um pouco além do que eu devia, de forma que a rosca da madeira, ela espanou. Olha aqui, ó. O parafuso ele tá rodando em falso. E aí se eu for tentar tirar esse parafuso agora, não sai mais. Já era. Esse parafuso agora está aqui dentro dessa madeira para sempre. E qual é a função do controle de torque nesse caso? Vamos lá. A madeira está já batendo aqui embaixo. Olha só. O parafuso acabou de chegar aqui onde ele tem que parar, né? Se eu tivesse com essa máquina, ele ia continuar rodando. Mas com essa aqui... não vai. E é para isso que serve. É para você não deixar o parafuso ir além de onde ele deve ir. E
Esse controle de torque, normalmente você vai ter ele em todas as parafusadeiras. Essa daqui e essa daqui não tem, mas normalmente, mesmo nesses níveis aqui, você vai ter esse controle e você consegue fazer o ajuste lá da mesma forma que eu fiz aqui. Por fim, mas não menos importante, vou até tirar essa madeira daqui para não atrapalhar, né? Tem uma coisa que essa parafusadeira daqui tem, que essas duas não tem, que é isso, ó. Bateria removível. Normalmente, as parafusadeiras desse porte e desse porte vão ter, só não vai ter realmente as desse porte aqui. E é muito interessante que você tenha uma bateria removível, por quê? Bom, essa máquina daqui e ela tem os conectores aqui para você pôr para carregar, né? Então você pode pensar comigo, bom, se eu estiver trabalhando com a minha parafusadeira e a bateria descarregar, não tem problema, porque eu ponho ela no carregador e continuo trabalhando. Só que não, porque quando você põe o carregador nela, ó, tá funcionando, beleza? Não precisa nem um carregador estar conectado à tomada. Só o fato de eu conectar aqui, não vai mais. Da mesma forma, essa maquitinha aqui, quando ela está conectada à tomada, ela não faz mais o movimento. Por que que elas fazem isso? Por que que você não pode usar elas carregando? Porque existe realmente meio que você força a bateria quando você está carregando e usando ela ao mesmo tempo. Então as fabricantes elas fazem isso. Elas não deixam você usar enquanto está carregando. Quando você tem uma bateria recarregável, o que é que você pode fazer? Você vai usando a sua máquina o tanto que precisar usar. E aí quando esgotar a bateria, você tira ela, põe para carregar, pega outra. E aí tá pronto para outra, enquanto essa aqui está carregando. Quando essa descarregar, essa aqui já vai estar carregada, você tira, põe, já era. Quando você for procurar as máquinas, essas daqui você não vai achar com bateria removível, mas essas daqui você encontra. Então se puder optar por uma delas, opte. E tem outra coisa que, curiosamente, essas três máquinas aqui tem, mas que nem todas as parafusadeiras do mercado têm, que é a maletinha. Olha aí. Curiosamente, essas três aqui têm maletinhas, mas nem todas as parafusadeiras vendidas no mercado vêm com elas. Inclusive, tem algumas, como é o caso dessa daqui, que você pode optar a comprar com a maleta ou sem. Se você puder optar pela versão com maleta, opte, porque facilita muito o transporte e facilita o transporte dos acessórios também, que os acessórios vão todos juntos. Aí você põe a sua máquina aqui, fecha, vai-se embora para onde precisa ir. Então fica essa dica aí. Se puder pegar com maleta, pegue, beleza? Acho que não tem mais nada para falar não. Se você gostou do vídeo, deixa seu like para me incentivar a trazer mais vídeos como esse aqui. E se você tem dúvidas, escreve nos comentários que eu respondo para você bem rapidinho, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado e tchau!